Milionário conhece mulher grávida, abandonada pelo marido. E o que ele faz? Muda sua vida para sempre. A chuva caía em véus prateados, transformando a calçada em um espelho trêmulo que refletia as luzes da cidade. Rita, 32 anos, segurava um guarda-chuva torto, o tecido rasgado deixando pingos escorrerem por sua testa. Sua barriga de 7 meses parecia pesar mais que o mundo inteiro. Sozinha, no ponto de ônibus, ela tentava ignorar o frio que mordia seus dedos enquanto segurava uma sacola de supermercado. O marido, Leandro, havia desaparecido há 3 meses, deixando apenas uma mensagem seca no celular. Não dá mais, Rita. Boa sorte. A traição ainda queimava, mas o que doía mais era a solidão. Foi então que um carro preto, elegante como um segredo, parou diante dela. A janela desceu e um homem de 47 anos, com olhos gentis e um sorriso hesitante, perguntou: "Você tá bem? Parece que vai desabar aí." Era Lucas Almeida, um milionário que ninguém imaginava estar prestes a mudar o destino dela para sempre. Rita ergueu os olhos. Surpresa, a água da chuva misturando-se às lágrimas que ela tentava esconder. "Eu estou bem", respondeu, a voz tremendo, mais por hábito de se proteger do que por convicção. Lucas, com seu cabelo grisalho bem penteado e um casaco que parecia caro demais para aquele bairro simples, inclinou-se para fora do carro. "Não parece. Esse guarda-chuva não está ajudando muito. Quer uma carona?" A oferta era tão direta, tão desprovida de segundas intenções, que Rita hesitou. Anos de decepções a ensinaram a desconfiar de estranhos, mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de curiosidade e preocupação genuína, que a fez baixar a guarda. "Eu não mordo", ele acrescentou, com um sorriso torto que trouxe um leve calor ao rosto dela, apesar do frio. Rita riu, um som curto e nervoso, e antes que pudesse se convencer a recusar, já estava abrindo a porta do passageiro. O interior do carro cheirava a couro novo e a um perfume amadeirado, sutil, mas marcante. Lucas não perguntou para onde ela ia. Apenas dirigiu, mantendo o silêncio respeitoso, como se soubesse que às vezes o vazio precisa de espaço para respirar. "Você sempre oferece carona para estranhos na chuva?" Rita perguntou, tentando quebrar o gelo, enquanto segurava a sacola no colo, como se fosse uma âncora. Lucas deu de ombros, os olhos fixos na estrada. "Só quando parecem precisar mais do que eu." Ele olhou de relance para a barriga dela, mas não fez perguntas, não julgou. "E você sempre aceita carona de estranhos?" Ela sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Hoje é uma exceção. Meu nome é Rita." Ele assentiu, como se guardasse o nome com cuidado. "Lucas, prazer em te conhecer, Rita." O rádio tocava uma música suave, quase inaudível, e por um momento naquele carro quente e seguro, Rita sentiu algo que não sentia há meses: alívio. Quando chegaram ao prédio dela, um edifício de fachada descascada e escadas que rangiam, Lucas estacionou e desligou o motor. "Você mora aqui?" perguntou sem tom de julgamento, apenas curiosidade. Rita assentiu, um pouco envergonhada. "É o que dá para pagar." Ele não respondeu, mas seus olhos percorreram o lugar com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Antes que ela saísse, ele pegou um cartão de visitas no console do carro e entregou a ela. "Se precisar de algo, me liga." "Qualquer coisa. Até um guarda-chuva novo." Ele piscou e Rita riu, surpresa com o próprio riso. Naquela noite, sozinha em seu apartamento pequeno, com o som da chuva ainda ecoando pela janela, Rita segurou o cartão entre os dedos. Lucas Almeida, consultor empresarial. Nada de ostentação, apenas um número e um e-mail. Ela não sabia por que guardou o cartão no bolso da bolsa em vez de jogá-lo fora. Talvez fosse o jeito como ele a olhou, como se ela fosse mais do que uma mulher abandonada, mais do que uma grávida sem rumo. Pela primeira vez em meses, ela adormeceu sem chorar, mas a vida de Rita não era um conto de fadas. No dia seguinte, a realidade bateu à porta, literalmente. Era Dona Clara, a mãe de Leandro, com seus óculos de armação dourada e um vestido que parecia gritar autoridade.
Rita, precisamos conversar, disse, a voz cortante como uma lâmina escondida em seda. Rita, ainda de pijama, deixou-a entrar, o coração apertado. Clara sentou-se no sofá puído, sem tirar os olhos da nora. Leandro me contou tudo. Ele não quer essa criança, e eu apoio. Você precisa entender que ele tem planos maiores, uma carreira. Esse bebê só vai atrapalhar. Rita sentiu o chão sumir. Atrapalhar? Repetiu, a voz tremendo de raiva. Esse bebê é meu filho, Clara. Não é um obstáculo. A sogra ergueu uma sobrancelha como se Rita fosse uma criança teimosa. Você é jovem, Rita. Não tem condições de criar uma criança sozinha. Pense no que é melhor para todos. A insinuação não dita pairava no ar, e Rita sentiu o estômago revirar. Saia da minha casa, disse firme, apontando para a porta. Clara se levantou, ajustando o colar com um gesto calculado. Você vai se arrepender de ser tão orgulhosa, murmurou antes de sair. Sozinha de novo, Rita abraçou a barriga, sentindo o bebê chutar, como se respondesse à sua dor. Ninguém vai te tirar de mim, sussurrou, as lágrimas caindo quentes. Mas a dúvida a corroía. Como ela, uma auxiliar administrativa com um salário apertado, daria conta de tudo? O aluguel atrasado, as contas empilhadas, o peso de um futuro incerto, tudo parecia conspirar contra ela. Naquela tarde, enquanto caminhava para o trabalho, o celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Rita, é a Bianca. Sei que não nos falamos muito, mas ouvi dizer que você está grávida. Me liga se precisar conversar. Bianca, a meia-irmã de Rita, filha do segundo casamento do pai delas, sempre foi uma presença distante, mais rival do que aliada. Cresceram competindo por atenção, e Bianca nunca perdeu a chance de fazer comentários cortantes sobre a vida simples de Rita. A mensagem parecia amigável, mas algo nela cheirava a falsidade. Rita não respondeu. Não podia confiar em ninguém. No trabalho, a rotina era exaustiva. Rita organizava papéis, atendia telefonemas, tentava ignorar os olhares de pena dos colegas que sabiam do abandono de Leandro. Durante o intervalo, no banheiro, uma náusea forte a fez apoiar-se na pia. O espelho devolvia uma mulher pálida com olheiras profundas. Você consegue, disse a si mesma, a voz quase um sussurro. Mas no fundo, ela duvidava. Foi no ponto de ônibus, ao fim do dia, que o destino resolveu brincar novamente. A chuva voltara mais forte, e Rita, sem guarda-chuva, encolhia-se sob a marquise. Um carro parou, o mesmo sedã preto. Lucas desceu, segurando um guarda-chuva grande o suficiente para abrigar os dois. Você de novo? Ele disse, com um sorriso que misturava surpresa e diversão. Parece que a chuva te persegue. Rita riu, apesar de tudo. Ou você é que está me seguindo, retrucou, tentando soar leve. Vem, entra. Não vou deixar você virar um peixe aqui. Ele abriu a porta do carro, e Rita, exausta demais para discutir, aceitou. Enquanto dirigiam, Lucas perguntou com cuidado. Dia difícil? Ela suspirou, olhando pela janela. Vida difícil. Ele não insistiu, mas entregou a ela uma garrafa d'água. Pequenos gestos ajudam. Minha avó sempre dizia que uma água gelada acalma até o coração. Rita tomou um gole, sentindo um nó na garganta. Você não cansa de ser gentil com estranhos? Perguntou, meio brincando, meio séria. Lucas riu, um som grave e quente. Só com os que têm olhos que contam histórias. Ele olhou para ela por um segundo e Rita sentiu o rosto queimar. Não era uma cantada barata. Era algo mais profundo, como se ele enxergasse além da fachada cansada dela. Quando chegaram ao prédio, ele estacionou e antes que ela saísse disse: Rita, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas sei que você está carregando um peso grande. Se precisar de alguém para dividir, eu sou bom em ouvir. Ela segurou a maçaneta, hesitando. Por que você está fazendo isso? Não me conhece. Lucas deu de ombros, com aquele sorriso torto que já começava a parecer familiar. Porque às vezes a vida coloca as pessoas certas no nosso caminho. Eu acho que você é uma dessas pessoas. Rita saiu do carro, o coração batendo mais rápido. Naquela noite, enquanto guardava as compras, ela olhou novamente para o cartão de Lucas.
Algo dentro dela dizia que aquele homem não era apenas um estranho gentil. Mas confiar novamente, isso era um risco que ela não sabia se podia correr. Rita acordou com o som insistente do celular, vibrando na mesinha de cabeceira. A luz da manhã entrava tímida pela cortina fina, iluminando o quartinho apertado, onde caixas de mudança ainda se empilhavam, lembranças de uma vida que ela tentava deixar para trás. A mensagem no celular era de Bianca. Rita, sério, precisamos conversar. Estou preocupada com você. Me encontra no café da esquina hoje às 10? O tom parecia sincero, mas Rita conhecia a irmã. Bianca nunca dava ponto sem nó. Ainda assim, a solidão pesava mais que a desconfiança, e ela respondeu com um seco. Ok. Enquanto se arrumava, colocou a mão na barriga, sentindo o bebê chutar. Você é meu porto seguro, sabia? Sussurrou, como se o pequeno pudesse responder. No café, Bianca já estava lá, impecável, com um vestido vermelho que parecia gritar por atenção. Seus cabelos cacheados estavam soltos, e o sorriso era tão ensaiado que poderia estar em um comercial. Rita, que bom te ver, disse levantando-se para um abraço que Rita recebeu com rigidez. Você tá bem? Bianca perguntou, os olhos passeando pela barriga de Rita com uma mistura de curiosidade e algo mais, algo que Rita não conseguia nomear. Estou tentando, Rita respondeu sentando-se. O garçom trouxe um café que ela não tocou. Cafeína não era mais uma opção. O que você quer, Bianca? Não é do seu feitio se preocupar comigo. A meia-irmã riu, um som agudo que ecoou como vidro trincando. Nossa, sempre tão direta. Só quero ajudar. Sei que o Leandro te deixou numa situação complicada. A menção ao nome do ex-marido fez Rita cerrar os punhos sob a mesa. Você sabe por que ele te contou, não é? Vocês sempre foram próximos. Bianca inclinou a cabeça, como se avaliasse uma presa. Ele desabafou comigo, sim. Disse que não estava pronto para ser pai, que você pressionou demais. Rita sentiu o sangue ferver. Pressionar? Eu só quis uma família, Bianca. Ele prometeu isso. A irmã ergueu as mãos, como se pedisse paz. Calma, eu não estou julgando. Só acho que você merece alguém melhor. Alguém que, sei lá, possa te dar estabilidade. O tom dela era doce demais, escorregadio como mel envenenado. Rita franziu o senho. O que você está insinuando? Antes que Bianca respondesse, o celular de Rita vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Passando por aí, quer almoçar. Conheço um lugar com o melhor frango assado da cidade. Um sorriso escapou dos lábios de Rita, e Bianca notou. Quem é? Tá com esse brilho no olho, disse, inclinando-se para a frente, como uma criança querendo um segredo. Rita guardou o celular. Ninguém que você conheça. Mas o tom leve dela não enganou Bianca, que estreitou os olhos, o sorriso endurecendo. Cuidado, mana. Homens aparecem com promessas, mas nem todos ficam. Rita sentiu um arrepio, mas não respondeu. Pagou a conta e saiu, deixando Bianca com seu café intocado e um olhar que prometia problemas. O almoço com Lucas foi em um restaurante pequeno, com toalhas xadrez e um cheiro de tempero caseiro que fez o estômago de Rita roncar. Lucas, com uma camisa polo azul que destacava seus olhos castanhos, riu quando ela pediu uma porção extra de batatas. Você não brinca em serviço, brincou passando o prato. Rita deu uma risada, sentindo-se leve pela primeira vez em dias. Grávida tem licença para comer por dois? Ele sorriu, mas seus olhos carregavam uma ternura que a desarmava. Você está brilhando hoje. Parece que a chuva finalmente te deu uma trégua. Rita baixou o garfo, o coração acelerado. É você, Lucas, você faz as coisas parecerem menos pesadas. Ele corou, coçando a nuca, um gesto que Rita já começava a achar encantador. Eu só trouxe um guarda-chuva e um frango assado. Não fiz nada demais. Ela riu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Fez sim. Você nem imagina o quanto. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, o barulho do restaurante abafando o mundo lá fora. Lucas estendeu a mão sobre a mesa hesitante e tocou os dedos dela. Rita, eu não sei o que você passou, mas sei que merece alguém que te veja de verdade.
Eu vejo você, o coração dela disparou, dividido entre o medo de confiar e a vontade de se jogar naquele calor que ele oferecia. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Clara. Rita, precisamos resolver isso como adultos. Leandro quer falar com você. Encontro amanhã, 15 horas, no meu escritório. O sangue de Rita gelou. Lucas notou a mudança em seu rosto. Tudo bem? Perguntou a voz suave, mas firme. Ela suspirou, mostrando a mensagem. É a mãe do meu ex. Ela não desiste. Lucas leu em silêncio, os olhos estreitando por um segundo antes de voltarem a ela. Quer que eu vá com você? Rita hesitou. A ideia de enfrentar Clara com Lucas ao seu lado era tentadora, mas ela não queria arrastá-lo para o caos da sua vida. Não precisa. Eu dou conta. Ele sorriu, apertando a mão dela com cuidado. Eu sei que dá, mas se mudar de ideia é só me chamar. Naquela noite, sozinha em casa, Rita não conseguia dormir. O peso da mensagem de Clara misturava-se à lembrança do toque de Lucas. Ela pegou o cartão dele, ainda guardado na bolsa, e traçou os dedos sobre o nome. Lucas Almeida. Quem era aquele homem que aparecia do nada, com sorrisos tortos e gentilezas que pareciam grandes demais para serem verdade? No fundo, ela temia que fosse bom demais para durar. No dia seguinte, o escritório de Clara era tão frio quanto ela. Paredes brancas, móveis de madeira escura, um relógio de paredes que parecia contar os segundos com desdém. Clara estava sentada, impecável em um tailleur cinza, as unhas vermelhas tamborilando na mesa. Leandro estava lá também, de terno mal ajustado, os olhos desviando dos de Rita. Obrigada por vir, Clara começou, a voz melíflua. Leandro tem algo a dizer. Rita cruzou os braços, a barriga parecendo um escudo. Fala logo, Leandro. Ele pigarreou, inquieto. Eu errei, Rita, não devia ter ido embora. Quero fazer parte da vida do nosso filho. As palavras soavam ensaiadas, e o olhar de Clara sobre ele confirmava isso. Rita riu amarga. Você teve meses para pensar nisso, Leandro. Agora aparece porque sua mãe mandou? Clara interveio, o tom endurecendo. Não seja ingrata, Rita. Ele está oferecendo apoio. Você não tem condições de criar essa criança sozinha. Rita sentiu a raiva subir como uma onda. Ingrata? Eu trabalhei, paguei contas, segurei esse casamento sozinha enquanto ele sumia. Não venha me dizer o que eu posso ou não fazer. Leandro tentou tocar o braço dela, mas ela recuou. Não me toca. Você perdeu esse direito. A tensão no ar era palpável, e Clara se levantou, os olhos faiscando. Você acha que vai encontrar alguém melhor? Uma mãe solteira, sem recursos. Boa sorte. As palavras cortaram, mas Rita ergueu o queixo. Eu não preciso de sorte, Clara. Eu tenho força. Ela virou as costas e saiu, o coração disparado, mas com uma certeza nova. Ela não ia se curvar. Na rua, o ar fresco aliviou o peso no peito. Rita caminhava sem rumo quando o celular tocou. Era Lucas. Como foi? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Ela suspirou, sentindo as lágrimas ameaçarem. Um desastre, mas eu sobrevivi. Ele riu leve. Claro que sobreviveu. Quer companhia? Tô por aí com um guarda-chuva reserva. Rita riu, despite tudo, e deu o endereço de um parque próximo. Quando chegou, Lucas estava lá, sentado em um banco, com uma sacola de papel ao lado. Trouxe um presente, disse, entregando a ela um guarda-chuva novo, azul, com estrelas estampadas. Para você nunca mais se molhar. Rita segurou o guarda-chuva, os olhos marejados. Por que você é assim, Lucas? Tão bom? Ele deu de ombros, o sorriso torto aparecendo. Porque você merece, Rita. Só isso. Eles caminharam pelo parque, o sol filtrando-se pelas árvores, o vento trazendo o cheiro de grama molhada. Lucas contou histórias bobas sobre sua infância, como roubava biscoitos da avó e fingia ser um astronauta no quintal. Rita riu até a barriga doer, esquecendo por um momento o peso do mundo. Mas no fundo, uma dúvida crescia. Quem era Lucas Almeida realmente? E por que ele parecia tão determinado a estar ao lado dela?
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bianca olhava a foto que tirara de Rita e Lucas, no restaurante, enviada para Clara. Ela tá com um cara. Parece importante, escreveu, o veneno pingando em cada palavra. Clara respondeu imediatamente: descubra quem ele é. Ninguém vai tirar o que é do meu filho. A tempestade estava se formando, e Rita, sem saber, caminhava diretamente para ela. O sol da tarde dourava as folhas do parque. E Rita caminhava ao lado de Lucas, o guarda-chuva novo, balançando em sua mão como um troféu de esperança. O riso dele, contando como quase incendiou a cozinha da avó, tentando fazer panquecas aos 10 anos, ecoava como música em seus ouvidos. Você é um perigo, Lucas Almeida, ela brincou, cutucando-o com o ombro. Ele fingiu indignação, levando a mão ao peito. Eu sou um mestre da panqueca agora, viu? Qualquer dia te provo. Rita riu, mas o som foi interrompido por uma fisgada na barriga, tão súbita que a fez parar. Lucas notou na hora, o sorriso sumindo. Rita, tá tudo bem? Ela respirou fundo, a mão apoiada na barriga. É só ele chutando. Acho que tá treinando para ser jogador de futebol. Lucas relaxou, mas seus olhos continuavam atentos. Esse pequeno já tá dando trabalho. Igual a mãe, ele piscou, e Rita sentiu o rosto esquentar. Havia algo na maneira como ele falava, com um misto de leveza e cuidado, que fazia o mundo parecer menos hostil. Mas no fundo, ela ainda carregava o peso da dúvida. Quem era esse homem que surgia com guarda-chuvas e sorrisos, e por que ele parecia tão à vontade na vida dela? Enquanto caminhavam, Lucas sugeriu um desvio. Tem um lugar aqui perto que você vai gostar. Não é chique, mas é especial. Curiosa, Rita aceitou. Ele a levou a uma pequena livraria-café, escondida em uma rua arborizada. O cheiro de papel velho e café recém-passado envolveu Rita como um abraço. As prateleiras estavam abarrotadas de livros, e no canto, uma vitrola tocava um jazz suave. Minha avó me trazia para lugares assim, Lucas disse enquanto puxava uma cadeira para ela. Ela dizia que livros e café curam quase tudo. Rita sorriu, pegando um livro da mesa ao lado, uma coletânea de poesias. Quase tudo? Perguntou arqueando a sobrancelha. Quase, ele respondeu com um brilho nos olhos. O resto a gente descobre juntos. O garçom trouxe um chocolate quente para ela, sem cafeína. Não prometo, Lucas garantiu. E eles passaram a tarde folheando livros, rindo de versos exagerados e trocando histórias. Rita contou como adolescente sonhava em ser escritora, mas a vida a empurrou para um emprego de escritório. Lucas ouviu com atenção, como se cada palavra dela fosse um tesouro. Você ainda pode escrever, sabe? Nunca é tarde para começar de novo, ele disse, e pela primeira vez Rita acreditou que talvez fosse verdade. Mas a paz daquele momento foi quebrada quando o celular dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Cuidado com quem você confia. Ele não é o que parece. Rita franziu o senho, o coração acelerando. Lucas percebeu a mudança. O que foi? Ela hesitou, mas mostrou a mensagem. Alguém está tentando me assustar. Lucas leu, o rosto endurecendo por um segundo antes de voltar ao tom suave. Rita, eu não tenho nada a esconder. Mas se você quiser saber qualquer coisa sobre mim, é só perguntar. Ela olhou nos olhos dele, procurando sinais de falsidade, mas só encontrou sinceridade. Quem é você, Lucas? De verdade? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Ele suspirou, coçando a nuca, aquele gesto que já era familiar. Sou só um cara que cresceu com pouco, trabalhou muito e teve sorte. Tenho uma empresa, ajudo a financiar alguns projetos na cidade, clínicas, escolas, coisas assim, mas o que importa é que eu gosto de estar aqui com você. Rita sentiu o coração apertar. Não era a riqueza dele que a surpreendia, mas a simplicidade com que ele falava, como se o dinheiro fosse apenas um detalhe. Por que eu? Perguntou, incapaz de segurar a dúvida. Você poderia estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa.
Lucas inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. Porque você é real, Rita. Você luta, você cai, mas levanta, e isso é mais raro do que qualquer fortuna. As palavras dele a acertaram como um raio, e ela sentiu as lágrimas subirem. Antes que pudesse responder, o celular vibrou novamente. Outra mensagem anônima. Pergunte a ele sobre o passado. Ele já quebrou corações antes. Rita engoliu em seco, mas guardou o celular. Não ia deixar mensagens venenosas estragarem aquele momento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara e Bianca tramavam em um restaurante caro, com taças de vinho brilhando sob a luz dos lustres. Bianca tamborilava os dedos na mesa, os olhos faiscando de raiva. Eu mandei as mensagens como você sugeriu. Mas ela não parece abalada. Clara tomou um gole de vinho, o rosto frio como mármore. Então precisamos de algo mais concreto. Descubra quem é esse Lucas Almeida. Se ele é tão importante quanto dizem, deve ter segredos. Todo mundo tem. Bianca sorriu, um sorriso que era puro veneno. E se não tiver segredos, a gente cria. Naquela noite, Rita voltou para casa com o coração dividido. A tarde com Lucas fora perfeita, mas as mensagens anônimas plantavam sementes de dúvida. Ela abriu a gaveta onde guardava o cartão dele e, ao lado, encontrou o envelope do primeiro ultrassom. O som do coraçãozinho do bebê ecoava em sua memória e ela sussurrou: "Você merece o melhor, meu amor, e eu vou garantir isso." Mas enquanto se deitava, a dúvida persistia. E se Lucas não fosse quem parecia? No dia seguinte, Rita foi à clínica para uma consulta de rotina. O corredor cheirava antisséptico e o som dos monitores parecia amplificar sua ansiedade. A médica, uma mulher de meia idade com óculos redondos, sorriu ao mostrar o monitor. "Olha só, ele está crescendo forte. Um lutador, igual à mãe." Rita segurou o envelope com a nova imagem do bebê, o coração aquecido. Ao sair da sala, quase esbarrou em alguém. "Cuidado!" disse uma voz familiar. Era Lucas, segurando uma sacola com frutas. "Pensei que você podia querer uma laranja. Minha avó dizia que é bom para tudo." Rita riu, surpresa. "Você tá em todo lugar, né?" Ele deu de ombros, o sorriso torto brilhando. "Só nos lugares certos." Eles caminharam juntos até a saída e Lucas perguntou com cuidado: "Como você tá depois de ontem?" "As mensagens..." Rita suspirou, decidindo ser honesta. "Elas me assustaram. Não sei quem tá mandando, mas... Lucas, eu já fui traída antes. Não quero passar por isso de novo." Ele parou, olhando-a nos olhos. "Rita, eu juro, não sou perfeito, mas nunca vou te machucar. Se alguém tá tentando te afastar de mim, é porque não suporta ver você feliz." As palavras dele eram como um bálsamo, mas antes que Rita pudesse responder, uma figura apareceu no corredor. Era Leandro, com uma expressão de falsa preocupação. "Rita, vim te ver." "Soube da consulta." Ela congelou, a raiva subindo. "O que você está fazendo aqui?" Lucas deu um passo à frente, o corpo tenso, mas a voz calma. "Ela está bem acompanhada, amigo. Acho que você não tem nada para fazer aqui." Leandro cerrou os punhos, mas o olhar de Lucas era firme, inabalável. "Isso não acabou, Rita." Leandro murmurou antes de se virar e sair. Rita tremia, mas Lucas segurou sua mão. "Você não está sozinha," disse a voz firme como uma promessa. Eles saíram da clínica, o sol brilhando forte, mas o peso das mensagens e da presença de Leandro pairava como uma nuvem. Naquela noite, enquanto Rita olhava a foto do ultrassom, uma nova mensagem chegou. "Ele não te contou tudo. Pergunte sobre a ex dele." O coração dela disparou. Quem era Lucas Almeida de verdade? E o que ele estava escondendo? Rita segurava o envelope do ultrassom contra o peito, como se fosse um escudo contra as palavras venenosas da mensagem anônima. "Pergunte sobre a ex dele." A noite estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave do ventilador no canto do quarto. Ela olhou para o cartão de Lucas, ainda na gaveta, e depois para a foto do bebê no monitor, um pontinho de vida que parecia pulsar com promessa. "Eu não vou deixar ninguém nos machucar," sussurrou, mas a dúvida já havia cravado raízes. Quem era a ex de Lucas?
E por que alguém estava tão determinado a semear desconfiança? Na manhã seguinte, o céu estava cinza, como se refletisse o peso em seu coração. Rita marcou um café com Lucas em um bistrô simples, com mesas de madeira e um cheiro de pão recém-assado. Ela precisava de respostas, mas temia as perguntas. Quando chegou, Lucas já estava lá, mexendo o café com uma colher, o sorriso torto aparecendo assim que a viu. Chegou a rainha das estrelas, disse, apontando para o guarda-chuva que ela carregava com seu padrão de estrelas brilhantes. Rita riu, mas o som saiu forçado. Ele notou na hora. O que está te incomodando, Rita? É mais uma daquelas mensagens? Ela hesitou, os dedos brincando com a alça da bolsa. Lucas, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele inclinou a cabeça, os olhos castanhos fixos nos dela, sem um pingo de defesa. Manda. Rita respirou fundo, o coração disparado. Quem foi sua ex? Alguém mandou uma mensagem dizendo que você quebrou corações. Eu não quero acreditar, mas eu preciso saber. A voz dela tremia, não de acusação, mas de medo de ouvir algo que destruísse a confiança que começava a construir. Lucas ficou em silêncio por um momento, o rosto suavizando, como se ele esperasse por essa pergunta. Ele tomou um gole de café, colocou a xícara na mesa e olhou para ela com uma honestidade que quase doía. Eu não quebrei corações, Rita, mas já fui quebrado. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Há 7 anos eu estava noivo. Ela se chamava Marina. Éramos jovens, ou pelo menos eu era ingênuo. Eu achava que o amor bastava, mas ela queria mais. O status, as festas, o dinheiro. Quando percebi que ela estava comigo pelo que eu podia oferecer, não por quem eu era, terminei. Não foi fácil. Ela espalhou boatos, disse que eu era frio, que a abandonei, mas a verdade é que eu só queria alguém que me visse como você me vê. Rita sentiu um aperto no peito, não de desconfiança, mas de empatia. Você não fala como alguém que tem milhões, disse quase num sussurro. Lucas riu, um som leve que quebrou a tensão. Porque os milhões não me definem. Eu cresci com minha avó numa casa que mal tinha telhado. Tudo o que tenho hoje veio de trabalho, mas o que eu quero mesmo é o que não se compra. Alguém que fique por mim, não pelo que eu posso dar. Ele estendeu a mão tocando os dedos dela. E eu acho que encontrei isso em você. Rita sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. Desculpa por duvidar de você, murmurou. Lucas balançou a cabeça. Não precisa se desculpar. Quem está te mandando essas mensagens quer te machucar? Rita, e eu não vou deixar. A promessa dele era firme, e pela primeira vez, Rita sentiu que podia se apoiar, sem medo de cair. Mas, enquanto eles selavam aquele momento com um toque de mãos, o veneno de Clara e Bianca se espalhava. Naquela mesma manhã, Bianca estava em um escritório de advocacia, sentada diante de um homem de terno caro, com uma pasta cheia de papéis. Eu quero tudo o que puder encontrar sobre Lucas Almeida, disse a voz fria. Negócios, vida pessoal, qualquer coisa que possa ser usada. O advogado, um homem de olhos astutos, assentiu. Se ele é quem dizem, vai ter algo. Sempre tem. Bianca sorriu, os lábios pintados de vermelho, brilhando como uma ameaça. E se não tiver, a gente cria. Enquanto isso, Clara visitava Leandro em seu apartamento, um lugar bagunçado que cheirava a cerveja e arrependimento. Você precisa ser mais convincente, disse, cruzando os braços, o colar de pérolas reluzindo contra o vestido impecável. E Rita ainda acha que pode viver sem você. Mostre que ela precisa de você, que o bebê precisa de um pai. Leandro passou a mão pelos cabelos inquieto. Mãe, ela me odeia. E aquele cara? Ele não é qualquer um. Ouvi dizer que é rico, muito rico. Clara estreitou os olhos. Exatamente. Por isso você precisa agir rápido. Esse bebê é seu por direito, e ninguém vai tirar isso de nós. Naquela tarde, Rita voltou ao trabalho, mas a cabeça estava em Lucas. Ele a convidara para jantar em sua casa no fim de semana, um convite que a deixou nervosa e animada. Nada chique, prometo, ele dissera, com aquele sorriso torto que fazia o coração dela pular. Só quero te mostrar que sei fazer mais do que oferecer guarda-chuvas.
Ela riu, mas a ideia de entrar no mundo dele, um mundo que agora sabia era muito maior do que o dela, a deixava insegura. No intervalo do trabalho, enquanto comia um sanduíche na copa, Rita recebeu uma ligação de um número bloqueado. "Rita, é a Clara", disse a voz fria do outro lado. "Quero te encontrar amanhã. Só nós duas. Não é uma discussão, é uma proposta." Rita sentiu o estômago revirar. Que tipo de proposta? Clara riu, um som seco que não tinha humor. "Uma que pode mudar sua vida. Ou destruir o que você está tentando construir." A ligação terminou antes que Rita pudesse responder. Naquela noite, Rita não conseguiu dormir. As palavras de Clara ecoavam, misturadas com a memória do toque de Lucas e a promessa de um jantar. Ela olhou para a foto do ultrassom, o contorno do bebê parecendo uma estrela no céu escuro. "Você é minha força", sussurrou, mas a dúvida voltou a morder. E se Clara tivesse algo que pudesse realmente abalar tudo? Decidida, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Lucas. "Posso te encontrar antes do jantar? Preciso conversar." A resposta veio rápida. "Claro, amanhã no parque às 5, tô aqui para você." No dia seguinte, o parque estava tranquilo, com crianças correndo e o som de um violão ao longe. Lucas esperava no mesmo banco onde haviam se encontrado antes, com uma sacola de papel ao lado. "Trouxe bolinhos de chuva", disse, oferecendo um com um sorriso. "Minha avó fazia isso quando eu estava preocupado. Funciona." Rita riu, mordendo um bolinho, o açúcar polvilhado caindo em sua blusa. "Você é incorrigível", disse, mas o tom era carinhoso. Ela respirou fundo e contou sobre a ligação de Clara. "Ela quer me encontrar. Disse que tem uma proposta. Não confio nela, Lucas, mas e se for algo sobre o bebê?" Lucas ouviu em silêncio, o rosto sério. "Quer que eu vá com você?" Rita balançou a cabeça. "Não, isso eu preciso enfrentar sozinha. Mas me promete que, se algo der errado, você não vai sumir?" Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, os olhos brilhando com uma intensidade que a fez estremecer. "Rita, eu não vou a lugar nenhum. Você e esse bebê são minha prioridade agora." O momento foi interrompido por uma sombra familiar. Bianca, com um vestido verde que parecia gritar por atenção, aproximou-se com um sorriso falso. "Nossa, que cena fofa", disse, a voz pingando sarcasmo. "Rita não sabia que você tinha virado romântica." Lucas se levantou, o corpo tenso, mas a voz calma. "Bianca, certo?" "Acho que você está interrompendo." Ela riu, os olhos faiscando. "Só vim dar um oi." "Mas Lucas, cuidado. Minha irmã tem um histórico de escolher homens errados." Rita sentiu a raiva subir, mas antes que pudesse responder, Lucas disse, firme: "Ela escolheu bem dessa vez. E eu não sou de mudar de ideia." Bianca recuou, o sorriso vacilando, e foi embora com um aceno debochado. Rita tremia, mas Lucas puxou-a para um abraço. "Esquece ela. Foca em você, no bebê, em nós." Rita fechou os olhos, o calor dele a ancorando. Mas no fundo ela sabia. A proposta de Clara e as maquinações de Bianca eram apenas o começo de uma tempestade maior. A manhã do encontro com Clara amanheceu fria, com nuvens pesadas pairando sobre a cidade como um aviso. Rita se arrumou com cuidado, escolhendo uma blusa azul que disfarçava a barriga de 8 meses, mas não o cansaço em seus olhos. O peso da ligação de Clara ainda a sufocava. Uma proposta que pode mudar sua vida. Ou destruir o que você está tentando construir. As palavras ecoavam, carregadas de ameaça, mas Rita estava decidida. Ela não ia se curvar, não depois de tudo o que enfrentara. Antes de sair, olhou para a foto do ultrassom na mesinha de cabeceira. "Você é minha força, pequeno", sussurrou, sentindo um chute suave em resposta. O escritório de Clara ficava em um prédio espelhado no centro da cidade. O tipo de lugar que fazia Rita sentir-se pequena. Clara a recebeu com um sorriso calculado, sentada atrás de uma mesa de mogno que parecia gritar poder. "Rita, que bom que veio", disse, apontando uma cadeira. "Sente-se. Temos muito a conversar." Rita cruzou os braços, preferindo ficar de pé. "Diz logo o que quer, Clara. Não vim para joguinhos."
Clara ergueu uma sobrancelha, o colar de pérolas reluzindo sob a luz fria. Direta, como sempre. Minha proposta é simples. Leandro quer fazer parte da vida do bebê. Ele está disposto a oferecer suporte financeiro, uma casa melhor, tudo o que você precisa. Em troca, você deixa ele participar como pai. Rita sentiu o sangue ferver. Participar? Ele me abandonou, Clara. Sumiu quando mais precisei. Agora quer comprar o direito de ser pai. Clara inclinou-se para a frente, a voz endurecendo. Não seja tão orgulhosa, Rita. Você é uma mãe solteira com um salário de auxiliar. Acha que vai dar conta sozinha? E esse Lucas Almeida, ela disse o nome com desdém. Você acha que ele vai ficar quando o bebê nascer? Homens como ele não se prendem a mulheres como você. As palavras cortaram como facas, mas Rita ergueu o queixo. Você não sabe nada sobre ele. Ou sobre mim. Clara abriu uma pasta sobre a mesa, tirando uma foto granulada de Lucas com uma mulher loira, rindo em um evento de gala. Isso é Marina, a ex dele. Uma socialite, sofisticada, sem filhos. Você acha que ele vai trocar aquele mundo por fraldas e noites sem dormir? Rita olhou a foto, o coração apertando, mas a voz de Lucas ecoava em sua mente. Eu só queria alguém que me visse como você me vê. Ela empurrou a foto de volta. Se isso é tudo o que você tem, Clara, perdeu seu tempo. Antes que Clara pudesse responder, a porta se abriu e Bianca entrou, os saltos ecoando no chão polido. Nossa, ainda discutindo? Disse com um sorriso que pingava veneno. Rita, você é teimosa, hein? Aceita tua oferta. É o melhor pro seu bebê. Rita riu amarga. Você, Bianca, fazendo o trabalho sujo da Clara. Não sabia que tinha virado capacho. O rosto de Bianca endureceu, mas Clara levantou a mão, silenciando-a. Última chance, Rita. Aceite, ou vamos atrás dos direitos de Leandro na justiça. E acredite, eu tenho os melhores advogados. Rita sentiu um frio na espinha, mas sua voz saiu firme. Faça o que quiser, Clara. Meu filho não é um troféu para você exibir. E Leandro não chega nem aos pés do man que Lucas é. Ela virou as costas e saiu. O coração disparado, mas com uma certeza queimando. Ela estava lutando não só por si, mas pelo futuro do seu bebê. Na rua, o ar fresco aliviou o peso no peito. Rita pegou o celular e ligou para Lucas. Terminei com a Clara, disse, a voz tremendo. Foi horrível. Ele respondeu na hora, a voz quente e firme. Onde você tá? Tô indo te buscar. Meia hora depois, ele estacionou o sedã preto em frente ao prédio, o sorriso torto aparecendo assim que a viu. Você tá inteira, brincou, mas seus olhos buscavam os dela preocupados. O que ela disse? Rita contou tudo, da proposta de Clara às ameaças de Bianca até a foto de Marina. Lucas ouviu em silêncio, o rosto endurecendo ao ouvir o nome da ex. Rita, aquela foto não significa nada. Marina é passado. Clara tá tentando te manipular. Ele segurou as mãos dela, o toque firme. Eu não vou deixar eles te machucarem. Nem você, nem o bebê. Rita olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de dúvida, mas só encontrou certeza. Eu acredito em você, disse finalmente a voz suave. Mas e se ela for atrás do bebê na justiça? Lucas suspirou, coçando a nuca. Então a gente enfrenta juntos. Eu tenho contatos, advogados bons. Mas mais importante, eu tenho você. Ele sorriu e Rita sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez eram de alívio. Por que você não desiste de mim? Perguntou quase rindo. Ele inclinou-se, o rosto perto do dela. Porque você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, Rita. E eu não desisto do que é de verdade. Naquela noite, o jantar na casa de Lucas foi exatamente como ele prometera. Simples, mas perfeito. A casa dele, uma construção moderna com janelas amplas e um jardim cuidado, não era ostentosa, mas tinha o calor de um lar. Ele cozinhou um risoto de limão, rindo quando queimou a primeira tentativa. Tá vendo? Mestre das panquecas, não do risoto, brincou, enquanto servia o prato. Rita riu até a barriga doer, o peso do dia se dissolvendo na companhia dele. Depois do jantar, eles sentaram no sofá, uma música suave tocando ao fundo. Lucas colocou a mão na barriga dela, sentindo o bebê chutar.
Esse cara vai ser forte como a mãe, disse, a voz cheia de admiração, mas a paz foi interrompida por uma batida na porta. Lucas franziu o senho, levantando-se. Não estou esperando ninguém. Ele abriu a porta e lá estava Leandro, os olhos injetados, o terno amarrotado. Rita tá aí? Perguntou, a voz alta demais. Lucas cruzou os braços, bloqueando a entrada. Ela tá comigo. E você não é bem-vindo. Leandro riu, um som carregado de raiva. Você acha que pode roubar minha família? Eu sou o pai, cara. Isso é meu por direito. Rita se levantou, o coração disparado, mas a voz firme. Você abriu mão desse direito quando me abandonou, Leandro. Sai daqui! Ele deu um passo à frente, mas Lucas o segurou pelo braço, o olhar frio. Você ouviu ela. Vai embora, ou eu chamo a polícia. Leandro hesitou, mas a determinação de Lucas era inabalável. Ele murmurou algo incompreensível e saiu, batendo a porta do carro com força. Rita tremia, mas Lucas a abraçou, o calor dele a ancorando. Ele não vai te tocar, prometeu. Ninguém vai. Ela fechou os olhos, o peso do dia caindo sobre ela. Lucas, eu tô com medo, admitiu, a voz quase um sussurro. Ele beijou a testa dela, o gesto tão natural que parecia inevitável. Você não precisa ter medo, eu tô aqui. E vou estar sempre. Enquanto eles se abraçavam do outro lado da cidade, Clara recebia um telefonema do advogado. Lucas Almeida é intocável, disse ele. Nenhum escândalo, nenhum processo. O cara é limpo, mas encontrei algo interessante. Ele está financiando uma clínica de apoio a mães solteiras. Parece que é pessoal para ele. Clara sorriu, os olhos brilhando com uma ideia. Então é por isso que ele está tão grudado nela. Vamos usar isso. Vamos mostrar que ele não é o herói que ela pensa. O sol da manhã seguinte trouxe uma calma enganosa, filtrada pelas cortinas do apartamento de Rita. Ela acordou com o eco do abraço de Lucas, ainda quente em sua memória. Mas o peso da visita de Leandro e a ameaça de Clara pairavam como sombras. O celular vibrou na mesinha e ela hesitou antes de olhar. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Você acha que ele é seu salvador, mas ele só quer te usar. Pergunte sobre a clínica. Rita franziu o senho, o coração acelerando. A clínica? Como alguém sabia disso? Ela guardou o celular, decidida a não deixar mensagens anônimas abalarem sua confiança em Lucas, mas a semente da dúvida já estava plantada. No trabalho, a rotina parecia mais pesada. Os colegas sussurravam, lançando olhares curiosos que Rita tentava ignorar. Durante o intervalo, ela pesquisou no celular sobre Lucas Almeida, algo que evitara até então por medo do que poderia encontrar. Os resultados eram impressionantes. Artigos sobre sua empresa de consultoria, menções a doações para projetos sociais e sim, a clínica para mães solteiras. Um projeto pessoal, dizia um artigo sem detalhes. Rita sentiu um misto de orgulho e curiosidade, mas a mensagem anônima ecoava. Ele só quer te usar. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Lucas não era assim, ou era? Enquanto isso, Clara e Bianca se encontravam em um café sofisticado, com paredes de vidro e garçons que pareciam flutuar. Clara segurava uma xícara de cappuccino, o vapor subindo como uma cortina entre ela e Bianca. O advogado confirmou, disse Clara, a voz baixa, mas cortante. A clínica de Lucas é uma obsessão dele. Algo sobre a mãe, que morreu quando ele era criança. Ele acha que salvar mães solteiras é uma missão. Bianca riu, o som carregado de desdém. Que herói. Então ele tá com a Rita por pena? Ou para limpar a consciência? Clara sorriu, os olhos brilhando com malícia. Seja o que for, vamos usar isso. Vamos fazer ela acreditar que é só mais um projeto de caridade dele. Bianca tamborilou os dedos na mesa, os olhos estreitados. E se ela não cair nessa? Rita é teimosa. Clara tomou um gole do cappuccino, o gesto elegante demais para a frieza de suas palavras. Então plantamos a dúvida até ela desmoronar. E temos Leandro. Ele pode ser útil se souber jogar. Bianca assentiu, já imaginando o próximo passo. Vou mandar outra mensagem. Algo que aperte onde dói. Naquela tarde,
Rita marcou um encontro com Lucas no mesmo parque onde haviam compartilhado bolinhos de chuva. O céu estava claro agora, mas ela sentia uma tempestade dentro de si. Lucas chegou com uma sacola de papel, o sorriso torto brilhando. Trouxe muffins dessa vez. Minha avó diria que são quase tão bons quanto os bolinhos, disse oferecendo um. Rita riu, mas o som saiu fraco. Ele notou na hora. Rita, o que está acontecendo? É a Clara de novo? Ela suspirou, sentando no banco e segurando o muffin sem comer. Recebi outra mensagem. Sobre você, sobre a clínica. Lucas franziu o senho, o rosto endurecendo. Que clínica? Rita respirou fundo, decidida a ir até o fim. Eu sei que você financia uma clínica para mães solteiras. É verdade que é pessoal para você e... Sou eu só um projeto para te fazer sentir melhor? A pergunta saiu mais dura do que ela queria. E Lucas recuou, como se tivesse levado um soco. Ele passou a mão pelos cabelos, o gesto nervoso que Rita já conhecia. Rita, não é isso? Sim, a clínica é pessoal. Minha mãe, ela era mãe solteira. Criou-me sozinha, trabalhou até desmaiar e morreu jovem porque não tinha apoio. Eu construí a clínica para que ninguém passasse por isso. Mas você... Ele segurou as mãos dela, os olhos brilhando com urgência. Você não é um projeto. Você é a mulher que me faz querer ser melhor, que me faz acreditar que posso ter uma família de verdade. Eu te amo, Rita. As palavras a acertaram como um raio e ela sentiu o ar fugir dos pulmões. Você me ama? Repetiu a voz trêmula. Lucas assentiu, o rosto vulnerável. Desde o dia que te vi naquele ponto de ônibus, com aquele guarda-chuva quebrado, lutando contra o mundo, eu amo sua força, sua risada, tudo. Rita sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não eram de medo. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo suave, mas cheio de promessas. Eu também te amo, sussurrou contra os lábios dele, o coração finalmente leve, mas a paz foi curta. Naquela noite, enquanto Rita organizava as coisas do bebê em casa, uma nova mensagem chegou. Ele te ama? Então por que escondeu o filho que perdeu? Rita congelou, o celular quase caindo de suas mãos. Filho? Lucas nunca mencionara isso. A dúvida voltou, mais afiada, e ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Ela ligou para ele, a voz tremendo. Lucas, precisamos conversar. Agora. Ele chegou em menos de uma hora, o rosto pálido ao ver a expressão dela. O que foi, Rita? Ela mostrou a mensagem, as mãos trêmulas. É verdade? Você teve um filho. Lucas fechou os olhos, o peso de um segredo antigo visível em seus ombros. Sim, disse a voz rouca. Com Marina. Ela estava grávida quando terminamos. Perdeu o bebê logo depois e me culpou. Disse que o estresse do término causou tudo. Eu carrego essa culpa todos os dias, mas nunca escondi de você, só não sabia como contar. Rita sentiu o coração apertar, não de raiva, mas de dor por ele. Por que não me contou? Perguntou a voz suave. Lucas olhou para ela, os olhos marejados. Porque eu tinha medo de te perder. Você e esse bebê são minha chance de fazer as coisas certas. Rita segurou o rosto dele, as lágrimas caindo. Você não vai me perder. Mas não esconda mais nada também. Ele assentiu, puxando-a para um abraço, o calor dele dissolvendo o frio da dúvida. Enquanto isso, Clara recebia um relatório do advogado. Lucas é intocável, mas a história do filho perdido pode ser explorada, disse ele. Plante mais dúvidas e ela vai desmoronar. Clara sorriu, mas Bianca hesitou, o primeiro sinal de dúvida em seus olhos. E se estivermos indo longe demais? Perguntou. Clara riu, fria. Longe demais? Isso é sobre família, Bianca. E ninguém tira o que é nosso. Na manhã seguinte, Rita e Lucas se encontraram com uma advogada recomendada por ele, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar afiado. Clara pode tentar um processo, mas ela não tem base legal, disse a advogada. Leandro abandonou você, e temos provas. Quanto às mensagens anônimas, podemos rastreá-las. Você quer ir atrás disso? Rita olhou para Lucas, que segurava sua mão com firmeza. Quero, disse ela. Quero acabar com isso de uma vez. Enquanto saíam do escritório, o celular de Rita vibrou com uma nova mensagem. Você acha que venceu? O jogo só começou.
Ela mostrou a Lucas, que cerrou os punhos. Eles não sabem com quem estão mexendo, disse a voz firme. Rita sorriu, sentindo o bebê chutar. Nem com quem eu me tornei, respondeu, a força crescendo dentro dela. A tempestade estava chegando, mas pela primeira vez, Rita sabia que não enfrentaria sozinha. O ar estava carregado de eletricidade, como se a cidade inteira soubesse que uma tempestade maior estava por vir. Rita acordou com o coração apertado, mas a mão na barriga, sentindo o bebê chutar, trouxe um sorriso determinado ao seu rosto. A mensagem anônima: "Você acha que venceu?" O jogo só começou. Ainda ecoava, mas ela estava cansada de ser manipulada. Hoje, ela e Lucas tinham um plano: rastrear as mensagens e enfrentar Clara de uma vez por todas. "Você e eu, pequeno", sussurrou ao bebê, "vamos mostrar a eles do que somos feitos." No escritório da advogada, Dona Helena, o ambiente era sério, mas acolhedor. Livros jurídicos forravam as prateleiras e uma xícara de chá fumegava sobre a mesa. Helena, com seus cabelos grisalhos e óculos de armação fina, folheava um relatório. "Rastrear mensagens anônimas não é simples, mas temos um especialista trabalhando nisso", disse ela, os olhos afiados. As mensagens vieram de um número pré-pago, mas há padrões de localização que apontam para alguém próximo a Clara. Rita trocou um olhar com Lucas, que segurava sua mão com firmeza. "Clara ou Bianca?", ele murmurou. "Elas não vão parar." Helena assentiu. "Se for Clara, ela está tentando te intimidar para aceitar a proposta dela. Mas legalmente Leandro não tem força. Ele abandonou você. E temos mensagens, testemunhas, até a dona do prédio que confirmou as ausências dele. Se Clara quer briga, ela vai perder." Rita sentiu um alívio cauteloso, mas o peso da ameaça ainda a incomodava. "E se ela tentar algo fora da lei?", perguntou a voz baixa. Lucas apertou a mão dela. "Então a gente enfrenta, juntos." Naquela tarde, Lucas levou Rita para a clínica que financiava, um prédio modesto com paredes brancas e um jardim colorido na entrada. "Quero que você veja isso", disse ele, a voz suave. Dentro, mães solteiras conversavam em uma sala de apoio, enquanto crianças brincavam em um canto com brinquedos coloridos. Uma enfermeira sorriu ao ver Lucas. "Você veio! As meninas vão adorar te mostrar o novo grupo de apoio." Rita observou, o coração aquecido. "É por sua mãe, não é?", perguntou olhando para ele. Lucas assentiu, os olhos distantes. "E por você, por todas que merecem uma chance." Enquanto caminhavam pelos corredores, Lucas parou diante de uma placa com o nome da clínica, Lar da Esperança. "Foi o que minha avó me ensinou", disse ele. "Esperança é o que mantém a gente vivo." Rita sentiu as lágrimas subirem, mas sorriu. "Você é mais do que eu imaginava, Lucas Almeida." Ele riu, o sorriso torto brilhando. "E você é tudo o que eu sempre quis, Rita." Mas a paz foi interrompida por uma ligação. Era Bianca, a voz falsamente doce. "Rita, precisamos conversar, sozinhas, sem o seu herói." Rita hesitou, o estômago revirando. "O que você quer, Bianca?" A irmã riu, o som cortante. "Quero te salvar de um erro. Me encontra no café da esquina às 5, ou vai se arrepender." Antes que Rita pudesse responder, a ligação caiu. Lucas franziu o senho. "É uma armadilha, Rita. Não vá sozinha." Mas ela balançou a cabeça, a determinação crescendo. "Eu preciso enfrentar isso. Bianca é minha irmã, mesmo que seja uma cobra. Talvez eu consiga fazer ela parar." Lucas suspirou, mas assentiu. "Tá bom, mas eu fico por perto." Qualquer coisa, é só gritar. No café, Bianca esperava em uma mesa de canto, o vestido vermelho trocado por um preto que parecia absorver a luz. "Você veio", disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Sentou-se, Rita. Vamos conversar como irmãs." Rita cruzou os braços, ficando de pé. "Fala logo, Bianca." "Estou cansada dos seus jogos." Bianca inclinou a cabeça, o olhar faiscando. "Você acha que Lucas é seu conto de fadas, mas ele só tá te usando para se sentir melhor. Ele te contou sobre o filho que perdeu? Ou sobre como ele largou a Marina grávida?" Rita sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. "Ele me contou tudo. E diferente de você, ele não mente para machucar."
Por que está fazendo isso, Bianca? O que você ganha? Pela primeira vez, o rosto de Bianca vacilou, uma rachadura na máscara. Eu só quero o que é justo. Você sempre teve tudo, Rita. O amor do papai, a pena de todo mundo. Eu só queria ser vista. A confissão pegou Rita desprevenida e, por um momento, ela viu a menina insegura que crescera competindo por atenção. Bianca, eu nunca quis tirar nada de você, disse Rita, a voz suavizando. Mas você está se aliando às pessoas erradas. Clara não liga para você, ela só quer controlar. Bianca riu amarga. E você acha que Lucas liga? Ele é um milionário, Rita. Quando o bebê nascer, ele vai te largar. Antes que Rita pudesse responder, Lucas apareceu na entrada do café, os olhos fixos em Bianca. Chega, Bianca, disse a voz fria. Se você quer brigar, briga comigo. Deixa a Rita em paz. Bianca se levantou, o rosto vermelho. Você não manda em mim, cuspiu, mas havia medo em seus olhos. Ela saiu batendo os saltos e Rita sentiu o peso no peito aliviar. Lucas segurou os ombros dela. Você tá bem? Perguntou a voz cheia de preocupação. Rita assentiu, mas as palavras de Bianca ainda ecoavam. Ela tá machucada, Lucas, mas isso não justifica o que tá fazendo. Naquela noite, enquanto Rita organizava o quartinho do bebê, uma cômoda simples e um berço que Lucas ajudara a montar, o celular vibrou. Era um e-mail da advogada. Rastreamento concluído. As mensagens vieram de um número ligado a Bianca. Temos provas suficientes para uma ordem de restrição. Quer prosseguir? Rita olhou para Lucas, que lia ao lado dela. O que você acha? Perguntou ele. Rita respirou fundo. Quero que ela pare, mas não quero destruir a vida dela. Talvez um aviso legal seja o suficiente. Lucas sorriu orgulhoso. Você tem um coração maior do que o meu. Ele a puxou para um abraço, e Rita sentiu o bebê chutar, como se aprovasse. Mas do outro lado da cidade, Clara recebia uma ligação do advogado. Bianca está hesitando, disse ele. Ela pode ceder se pressionada, mas temos outro plano. Um processo contra Lucas, alegando má conduta na clínica. Podemos dizer que ele usa o projeto para manipular mulheres vulneráveis. Clara riu, o som frio como gelo. Perfeito. Vamos atingir ele onde dói. Enquanto Rita adormecia nos braços de Lucas, uma nova mensagem chegou, mas ela não viu. Você acha que ele é perfeito? Espere até o mundo saber quem ele realmente é. A tempestade estava mais próxima do que nunca, e o próximo golpe prometia ser o mais cruel. O dia amanheceu com uma névoa fina cobrindo a cidade, como se o próprio céu hesitasse em revelar o que estava por vir. Rita acordou com uma determinação feroz, apesar do cansaço que pesava em seus ombros. O e-mail da advogada, confirmando que as mensagens anônimas vinham de Bianca, era uma vitória, mas a nova mensagem que chegara na noite anterior, você acha que ele é perfeito? Espere até o mundo saber quem ele realmente é, ainda a inquietava. Ela olhou para o berço ao lado da cama, quase pronto para o bebê, e sussurrou, estamos quase lá, pequeno. Só mais um pouco. O chute suave em resposta era tudo o que ela precisava para seguir em frente. Rita e Lucas se encontraram com Dona Helena novamente. Dessa vez, em uma sala de reuniões com paredes de vidro e uma vista que parecia engolir a cidade. Helena espalhou documentos sobre a mesa, os óculos refletindo a luz fria. Temos o suficiente para uma ordem de restrição contra Bianca, disse ela, apontando para um relatório. As mensagens foram rastreadas até o celular dela e temos testemunhas do comportamento hostil. Quanto a Clara, ela entrou com um processo contra você, Lucas, alegando que a clínica Lar da Esperança é uma fachada para manipular mulheres vulneráveis. Lucas cerrou os punhos, o rosto endurecendo. Isso é mentira. A clínica é auditada, transparente. Tudo o que faço é para ajudar. Helena ergueu a mão, calma. Eu sei, e temos como provar, mas Clara é inteligente. Ela está usando a imprensa. Há um artigo circulando sugerindo que você se aproxima de mães solteiras por motivos pessoais escusos. Rita sentiu o estômago revirar. Eles estão falando de mim, não é? Helena assentiu, o olhar firme. Sim, mas é difamação. Podemos contra-atacar, mas vai ser uma briga feia.
Lucas segurou a mão de Rita, o toque firme como uma âncora. Rita, eu não ligo pro que dizem de mim, mas não vou deixar eles te machucarem. Ela olhou nos olhos dele, vendo a mesma determinação que a mantinha de pé. Então a gente luta, disse, a voz firme. Por mim, pelo bebê, pela clínica, eles não vão vencer. Helena sorriu, um brilho de aprovação nos olhos. Boa, garota. Vamos preparar uma resposta legal e uma coletiva de imprensa. Vamos mostrar quem são os verdadeiros vilões aqui. Enquanto isso, Clara e Leandro se reuniam em um restaurante caro, com lustres brilhando como estrelas frias. Leandro estava inquieto, mexendo no copo de uísque. Mãe, isso tá indo longe demais. E se a Rita estiver certa? Eu não fui um bom marido. Talvez o bebê esteja melhor com ela e esse cara. Clara bateu a mão na mesa, o som abafado pela toalha de linho. Não seja fraco, Leandro. Esse bebê é seu por direito. E Lucas Almeida não vai roubar isso de nós. O artigo já saiu e amanhã a imprensa vai estar falando dele. Ele vai desmoronar e Rita vai ficar sozinha, mas Clara não contava com a hesitação de Bianca. Naquela tarde, enquanto Rita organizava os documentos para a advogada, Bianca apareceu na porta do apartamento, o rosto pálido e sem o brilho arrogante de antes. Rita, preciso falar com você, disse a voz quase um sussurro. Rita hesitou, a raiva ainda fresca, mas deixou-a entrar. O que você quer agora, Bianca? Mais ameaças? Bianca sentou no sofá poído, os olhos fixos no chão. Eu fiz coisas horríveis. As mensagens fui eu. Clara me convenceu, disse que era para proteger o Leandro, mas ela engoliu em seco, as mãos tremendo. Eu vi você com o Lucas, vi como ele te olha. Ele te ama de verdade. E eu tava com inveja. Sempre achei que você tinha tudo o que eu queria. Rita ficou em silêncio, o coração dividido entre raiva e compaixão. Você quase destruiu minha vida, Bianca. Por quê? Bianca levantou os olhos marejados. Porque eu nunca soube como ser sua irmã. Mas eu não quero mais fazer parte disso. Clara está planejando um escândalo maior. Um processo contra a clínica do Lucas. Ela vai usar a imprensa para dizer que ele manipula mulheres como você. Eu trouxe isso. Ela entregou de um pendrive. São e-mails entre Clara e o advogado. Provas de que ela está mentindo. Rita pegou o pendrive, o peso da decisão nas mãos. Por que está fazendo isso agora? Perguntou a voz firme. Bianca enxugou uma lágrima. Porque eu quero ser melhor. Por você, por mim. Talvez seja tarde, mas me perdoa. Rita hesitou, mas viu a menina assustada que crescera ao seu lado. Não sei se posso perdoar ainda, disse a voz suave. Mas obrigada por isso. Bianca assentiu, levantando-se. Se precisar de mim, eu vou depor contra a Clara. Naquela noite, Rita entregou o pendrive a Lucas, que ouviu a história com os olhos arregalados. Você acredita nela? Perguntou cauteloso. Rita suspirou. Quero acreditar. Mas mesmo que seja uma armadilha, isso pode nos ajudar. Eles levaram o pendrive a Helena, que abriu os arquivos com um sorriso crescente. Isso é ouro, disse ela. E-mails que mostram Clara planejando a difamação, subornando um jornalista. Com isso, podemos desmontar o processo dela e virar o jogo. No dia seguinte, a coletiva de imprensa foi realizada na clínica Lar da Esperança. Lucas estava ao lado de Rita, a mão dela firme na dele. Jornalistas lotavam o pequeno auditório, câmeras piscando como olhos curiosos. Lucas falou primeiro, a voz clara e firme. A clínica é meu legado para minha mãe, que lutou sozinha para me criar. As acusações contra mim são mentiras e temos provas. Helena apresentou os e-mails, enquanto Rita, com a barriga orgulhosa de 8 meses, falou ao microfone. Eu sou uma mãe solteira, e Lucas me mostrou que não estou sozinha. Ele não manipula ninguém, ele salva vidas. A multidão murmurou impressionada e uma jornalista perguntou, Rita, e as alegações de que Lucas está com você por pena? Rita sorriu, olhando para Lucas. Ele está comigo porque me ama. E eu o amo. Isso é mais forte que qualquer mentira. A sala explodiu em aplausos e Lucas beijou a testa dela, o gesto capturado por dezenas de câmeras. Mas, enquanto a verdade começava a prevalecer, Clara assistia à coletiva pela TV,
o rosto vermelho de raiva. Leandro, ao lado dela, balançou a cabeça. Acabou, mãe. Você perdeu. Clara cerrou os punhos, mas pela primeira vez seus olhos mostravam dúvida. Isso não termina assim, murmurou, mas a força de sua voz estava enfraquecendo. Naquela noite, Rita e Lucas voltaram para a casa dele, exaustos, mas aliviados. Sentados no sofá, com o berço do bebê já montado no canto, Rita sentiu uma contração leve, a primeira de muitas. Acho que ele está chegando, disse rindo, apesar do susto. Lucas segurou a mão dela, o sorriso torto brilhando. Então vamos receber ele juntos. A tempestade estava passando e a luz do futuro brilhava mais forte. As contrações começaram leves, como sussurros de um futuro próximo. Mas logo se tornaram ondas que faziam Rita segurar a mão de Lucas com força. A noite estava clara, as estrelas brilhando como se celebrassem o que estava por vir. Lucas dirigiu até o hospital com uma calma que escondia o nervosismo, o sorriso torto aparecendo sempre que olhava para Rita. Você tá bem, rainha das estrelas? Perguntou a voz suave, mas cheia de urgência. Rita riu apesar da dor. Melhor com você aqui, respondeu a mão na barriga, sentindo o bebê que logo mudaria tudo. No hospital, o cheiro de antisséptico misturava-se com a tensão do momento. A equipe médica moveu-se com eficiência, e Lucas nunca deixou o lado de Rita, segurando sua mão enquanto ela enfrentava cada contração. Você é a mulher mais forte que conheço, ele sussurrou, beijando a testa dela, suada e quente. Rita sorriu mesmo com a dor. Você me faz acreditar nisso, disse a voz entrecortada. Horas depois, após um trabalho de parto intenso, o choro alto encheu a sala. O bebê, um menino de bochechas rosadas e olhos curiosos, chegou ao mundo. Rita o segurou, as lágrimas caindo enquanto olhava para o rostinho perfeito. Bem-vindo, Gabriel, sussurrou, o nome escolhido em um momento de esperança semanas antes. Lucas, ao lado dela, não conteve as lágrimas. Ele é perfeito, disse, tocando a mãozinha de Gabriel com cuidado. Como você? Rita riu exausta, mas radiante. Você tá ficando brega, brincou, mas seus olhos brilhavam de amor. Eles passaram a noite no hospital, com Lucas dormindo em uma poltrona ao lado, segurando a mão de Rita enquanto Gabriel dormia em seu berço. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, Dona Helena ligou com notícias. Clara retirou o processo contra a clínica, disse ela, a voz satisfeita. As provas do pendrive foram entregues à imprensa e o escândalo agora é contra ela. Há uma investigação sobre suborno. Bianca concordou em testemunhar, desde que receba imunidade. Rita olhou para Lucas, que segurava Gabriel com um cuidado que derretia seu coração. E Leandro? Perguntou ela. Helena riu. Ele sumiu. Disse que não quer mais briga. Acho que ele finalmente entendeu. Rita sentiu um peso sair dos ombros. Acabou, murmurou, olhando para Gabriel, que dormia tranquilo. Lucas beijou a testa dela. Acabou sim. Agora é só a gente. Ele puxou uma caixinha do bolso, o rosto subitamente sério. Rita, eu sei que é rápido, mas eu não quero esperar para construir uma vida com você e o Gabriel. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, com uma pequena pedra que brilhava como uma estrela. Quer casar comigo? Rita ficou sem ar, as lágrimas voltando. Lucas, ela olhou para Gabriel, depois para ele, o homem que aparecera com um guarda-chuva e mudara sua vida. Sim, disse a voz cheia de certeza. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e eles se beijaram com Gabriel entre eles como uma promessa viva de um futuro melhor. Dias depois, já em casa, Rita recebeu uma carta de Bianca. Rita, eu não espero perdão, mas quero que saiba que estou tentando ser melhor. Fui aceita em um programa de terapia e espero que um dia a gente possa ser irmãs de verdade. Boa sorte com o Gabriel e o Lucas. Eles são sortudos por te ter. Rita guardou a carta, o coração mais leve. Talvez um dia, sussurrou, olhando para Gabriel, que dormia no berço que Lucas montara. Naquela noite, sob o céu estrelado, Rita e Lucas sentaram no jardim da casa dele. Agora dela também. Gabriel dormia em um carrinho ao lado,
e o guarda-chuva de estrelas repousava na grama. Um lembrete do começo de tudo. Você já pensou em voltar a escrever? Lucas perguntou, a mão entrelaçada na dela. Rita sorriu, olhando para as estrelas. Talvez. Acho que tenho uma história para contar. Ele riu, o som quente como o sol. A nossa história. A tempestade havia passado, e o que restava era um novo sol, brilhando sobre uma família que nasceu da chuva e da coragem. Rita fechou os olhos, o coração pleno, sabendo que com Lucas e Gabriel ao seu lado, nenhum obstáculo seria grande demais.